Seja muito bem-vindo a essa aula secreta bônus, onde eu vou te mostrar como precificar os seus sites, ou seja, quanto que você pode cobrar por cada site que você fizer. Essa aula bônus aqui é uma forma que eu tenho de te agradecer por você ter respondido uma breve pesquisa que eu coloquei aqui para nossa imersão de aulas da carreira Web Designer, e como forma de agradecimento eu gostaria de mostrar aqui algumas ideias, algumas coisas que vão te ajudar a ter ideia de quanto que você pode cobrar dos seus clientes por cada site, tá legal? Beleza? Então, essa pesquisa que você respondeu vai me ajudar a fazer com que a imersão carreira web designer seja ainda melhor e ainda mais produtiva para você, personalizada para suas necessidades, tá bom? Então, muito obrigado e preste atenção em tudo que eu vou te mostrar aqui agora, porque se você aplicar isso aqui, você vai ver que o seu dinheiro vai render muito mais com os trabalhos, com os sites que você fizer, certo? Eu já te digo uma coisa aqui, desde o começo, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, alguns de vocês talvez já tenham feito sites antes, outros não, mas enfim, de qualquer maneira, eu quero te dizer o seguinte, ó, seja organizado, seja organizada. Desde o começo. Faça o máximo possível para você não perder a organização, porque o que acontece? O seu dinheiro vai embora e você nem percebe. Tá? Então, aquele valor que você entra, que às vezes você pensa assim, puxa, mas eu estou conseguindo faturar bastante, mas não está sobrando dinheiro, porque você não está sendo organizado. Então, se você for organizado, você vai ver o seu patrimônio crescer. Isso que eu quero para você, isso que vai gerar de fato riqueza para você, né? Beleza? Então, eu vou te passar aqui alguns passos, tá? Algumas coisas, algumas perguntas, algumas coisinhas que você vai ter que fazer para você entender qual é a melhor forma de cobrar pelos seus trabalhos, certo? Então, anota eles porque eles são importantes. Vamos lá, o primeiro passo de todos é você entender quais são os seus custos mensais fixos. Então, o que eu estou te passando aqui, quando você for pensar nesses custos mensais fixos, não deixe eles somente na sua imaginação. Às vezes a gente tem a tentação de pegar e, não, eu acho que é isso, isso, isso. Não, coloca, registra num papel. Registra ou no papel ou numa planilha. Alguns usam várias ferramentas. Tem várias ferramentas de organização. Tem o bom e velho Excel, tem Trello, tem o Notion, tem o Asana, enfim. Ou o próprio papel mesmo, bloco de notas. Mas registre. Não deixe isso aqui só na sua cabeça, porque você fica na escuridão na hora de entender quais estão sendo os seus custos, tá? E aí, na hora que você vai ver, o dinheiro tá indo pro ralo e você nem sabe por onde. Então, registre, tá? Primeiro, você vai registrar os seus custos fixos. Eu vou te dar aqui uma ideia, um exemplo, tá? Isso aqui é hipotético, alguns valores aqui talvez você ache, mas isso é muito barato, isso é muito... É só um exemplo, só para você entender do que eu tô falando, tá? Então, o que a gente poderia fazer? Olha só o exemplo. Então, a primeira coisa, por exemplo, imagina que você paga aí um financiamento ou aluguel de uma casa no valor de R$ 700. Mas aqui custa muito mais caro. Cara, eu tô só dando um exemplo. Tá? Não precisa ser necessariamente esse valor, pode ser mais, pode ser menos. Eu sei que cada região é um valor diferente, mas é só uma ideia, só uma luz para você começar. Tá? Então você poderia marcar, por exemplo, casa, condomínio. Algumas pessoas moram em condomínio, então você pode adicionar esse valor. Água e luz. Marcelo, mas água e luz não é um preço variável? É um preço variável, entre aspas. Só que todo mês você paga. Então, todo mês é fixo. Então, é bom você sempre chutar um pouquinho para cima. Eu gasto uma média de 150, então vou colocar 200 aqui pra gente garantir que a gente vai ter uma gordurinha aí. O que sobrar é lucro, né? Beleza? Mas coloca isso aqui como custo fixo também. Internet. Você tem que gastar com internet. Afinal de contas, como é que você vai chegar até os clientes para você vender os sites, né? Então, você precisa ter uma conexão na internet. Digamos que você talvez tenha aí algum veículo que você gaste com parcelamento dele, um carro, uma moto, alguma coisa do tipo. Eu também estou chutando um valor qualquer aqui. Marcelo, tá muito barato. Se adapta para sua realidade, só para você entender a organização da coisa. Softwares, tá? Então, em alguns casos você talvez tenha um custo com softwares, tá? Existem softwares gratuitos, se você quiser, você não precisa gastar nada com software para começar. Eu vou te mostrar depois, no decorrer da imersão de aulas, tá? Mas é bom você colocar isso aqui, porque a gente está tratando de um negócio, e com o passar do tempo que for crescendo, você vai querer evoluir, inclusive os softwares que você usa. Então coloca aí um custo, por exemplo, mensal de R$ 100 com softwares, tá? E também tem um valorzinho para você guardar como uma poupança. É sempre bom ter essa gordurinha aqui por segurança, por causa de uma emergência, tá? Então vamos dizer que, hipoteticamente, de acordo com esse exemplo aqui, eu teria de custos fixos 1.900. E mais uma vez, isso aqui você adapta para a tua realidade. Em alguns casos, talvez você não precise pagar casa, algumas pessoas talvez não precisem gastar com condomínio, outros talvez não tenham custo de veículo, mas você adapta para os teus custos aí e coloca no papel, registra isso aqui, certo? Porque depois a gente vai usar na hora de fazer o cálculo do restante de quanto que a gente precisa cobrar, tá? Ok? Então,
Ótimo, já entendemos aqui que precisamos organizar nossos custos fixos. O próximo passo é o quê? A gente vê os custos agora variáveis. Então, os custos variáveis, eles flutuam, eles mudam de mês a mês. Em algum mês eles existem, outros talvez nem existam. Outros meses são maiores esses custos, outros meses são menores. E o que eu posso considerar como alguns dos custos meus que são variáveis? Que em algum mês tem, outra vez não. Pode ser que combustível, né? No nosso caso, que a gente trabalha com criação de sites, muitos de nós estamos trabalhando em casa. Eu sei que tem gente que prefere, às vezes, abrir seu próprio escritório, mas vamos dizer que, em via de regra, você trabalha na sua casa, como é na maioria das pessoas. Então, você talvez nem tenha esse custo de combustível, mas digamos que você tem aí um custo mensal de 200, certo? Cartão, se de repente você tem um cartão de crédito, parcela de alguma coisa que você queira, né? Vamos dizer que seja R$ 800, por exemplo. Alimentação e higiene, 800 também, cada um varia. Embora seja algo fixo, né? É fixo, mas pode variar, né? Então pode variar. Mas se você quiser também considerar como custo fixo, não tem problema, tá? Mas coloca no papel. E custos extras, né? Então, sei lá, você quer comer alguma coisa no iFood, precisa cortar o cabelo, fazer a barba, ficar na régua, bonitinho. Então, coloca também esses gastos aí, tá? E aí, vamos dizer aqui que nesse exemplo eu tenho aqui 2.050, que é a soma de todos esses aqui, certo? Todos esses custos, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um custo fixo mensal de 1.900, por exemplo, certo? Tô chutando aqui um valor qualquer. E aqui, 2.050 também tô chutando um valor, certo? Beleza, então você já pegou seus custos fixos, já pegou seus custos variáveis e planilhou todos eles, colocou eles no documento. Próximo passo é o quê? A gente somar os dois. Então vamos somar os nossos custos fixos e variáveis, né? Então, nesse exemplo aqui, o meu custo fixo é de R$ 1.900 por mês e variável de 2.050. Ou seja, somando os dois, eu teria aí um custo mensal aproximado de 3.950. Poderíamos arredondar aí para R$ 4.000. Então, digamos que esses são os seus custos que você tem aí todos os meses, tá? Mais uma vez, varia um pouco para mais, um pouco para menos, mas para sobreviver, no mínimo você entende que precisaria ganhar esses R$ 4.000, tá? Então, é o mínimo que você precisa ganhar com essa profissão, certo? Entendido que isso aqui é o mínimo que você precisa ganhar, a gente já consegue avançar, tá? Então, o que a gente precisa para avançar agora? A gente precisa entender o quanto que é a sua pretensão de ganhos, certo? Algumas pessoas pretendem ganhar 8 mil, outras 10, tem alunos que já ganharam mais de 20 mil, enfim. Mas você coloca a sua pretensão, tá bom? Então, pega um valor aí, não, quero ganhar isso aqui por mês trabalhando com criação de sites. Você vai colocar essa pretensão que você tem como base, e aí você coloca o valor que você quiser, tá? Mas vamos dizer aqui que seja 8 ou 10 mil reais, beleza? Eu recomendo que seja pelo menos, tá? Eu falo aqui aproximadamente, mas pelo menos 100% dos custos. Então, se você precisa de 4 mil por mês para sobreviver, eu recomendo que pelo menos você tenha a pretensão de 8 mil reais. Ok? Por quê? Porque aí você, além de gastar com aquilo que você precisa para sobreviver, você ainda vai lucrar todo mês. Você vai ter um dinheiro que você vai poder fazer o que você quiser com esse dinheiro, guardar, viajar, fazer o que você quiser, tá? Então, tenha uma meta. Coloca uma meta. Se você não tiver meta, a gente caminha sem direção e quem caminha sem direção não sabe para onde está indo. Então tem essa meta aí que você quer, ok? Vamos chutar aí que a nossa meta seja 8 mil. Eu tô chutando baixo, tá? Tô sempre sendo pessimista, sempre seja pessimista nos seus cálculos, porque o que vier depois é lucro, tá bom? E aí você também, entendido qual que é a sua meta de pretensão de ganhos, você precisa agora entender qual que é a sua meta de dias trabalhados, ou de semanas trabalhadas no mês. Quanto é que eu quero trabalhar para mim chegar nessa meta? Será que eu estou disposto a trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, 5 dias por semana? Então, é o que é o mais comum por aí, né? Segunda a sexta, por exemplo, das 8 da manhã até as 6 da tarde, com 2 horas de almoço, por exemplo. Aí você define, tá? Existem pessoas que às vezes querem, eu tenho 2 horas, tenho 4 horas por dia para trabalhar, tenho 6 horas por dia. Então você define o que é de acordo com a tua realidade. Mas nesse exemplo aqui, ó, vamos dizer que você consiga trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias por semana, aqui com criação de sites, ou seja, 40 horas por semana, se você quiser. Então, veja bem, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa meta de pretensão de ganhos e dividir ela pela quantidade de horas que nós pretendemos trabalhar. Vamos entender um pouco melhor? Então, olha só, tô aqui com a calculadora, ó. Então vamos dizer lá, então no nosso exemplo aqui, a gente estava trabalhando, ó, 40 horas por semana, certo? Existem 4 semanas no mês. Então, ó, 40 horas por semana vezes 4 semanas no mês. Então quer dizer que no mês eu teria 160 horas para mim trabalhar. Ou seja, os 8 mil reais de faturamento bruto total que eu quero, que você, no caso, vai estipular como meta, 8 mil, 10, vamos colocar 10 mil, vai? Então, os 10 mil que você tem como meta mensal
você tem quantas horas para fazer nesse caso aqui, ó, 160 horas. Então vamos calcular, ó, 10 mil, ó. Então você vai fazer 10 mil, que é a sua meta de faturamento, dividido pela quantidade de horas que você tem, ou seja, 160 horas. Isso significa que o custo da minha hora deveria ser R$ 62,50, nesse exemplo. Quer trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, e a meta é 10 mil, então a sua hora tem que custar pelo menos, no mínimo, R$ 62,50. Eu recomendo que você sempre dê uma arredondadinha para mais, tá? Vamos dizer que custe aqui talvez 65 ou então R$ 70 o custo da hora. Que daí acontece que você tem uma gordurinha a mais, tá? Você tem uma margem um pouquinho maior para você trabalhar, ok? Então, entendido aí, vamos dizer que a nossa hora aqui nesse caso custa R$ 70, certo? Eu tô chutando mais uma vez. Então, dito isso, o que a gente pode pensar agora? Quanto tempo que a gente leva para fazer cada tipo de site, certo? E esse tempo aqui que a gente leva para fazer cada tipo de site, ele varia de acordo com a quantidade de experiência que você tem. É claro que no começo talvez você leve um pouco mais de tempo para fazer o site, mas depois que você tem alguns sites prontos, você já tem uma referência, já tem uma base de onde você começa o próximo site que você fizer e assim por diante, tá? Mas vamos chutar aqui, certo? Vamos chutar que a gente faça, por exemplo, um site institucional em 12 horas. Ou então uma página de captura. O que é uma página de captura? Você vai aprender na imersão de aulas, tá? Então, depois você vai entender um pouco mais. Mas vamos dizer que a gente faça, por exemplo, talvez um e-commerce. Então, o e-commerce é uma loja virtual. Então, você leve 24 horas de trabalho para conseguir produzir um e-commerce, por exemplo. Certo? Então, vai variar de acordo com a sua experiência. Mas vamos chutar aqui, no caso, um site institucional. Digamos que você leve 12 horas, tá? Lembra quanto lá que custa a nossa hora? Lembra que é R$ 70? R$ 70 vezes 12 horas, quanto que dá? R$ 840. Então, no mínimo, para você bater a sua meta, você teria que cobrar R$ 840 em um site institucional. E ó, entre nós aqui, R$ 840 está de graça. Você pode cobrar no mínimo dos mínimos aí num site institucional simples, pouquíssimas páginas, no mínimo R$ 1.500. Para falar bem a verdade para você, no mínimo, tá? Então, nesse caso aqui, gente, se fosse 12 horas, ó, sua hora custaria ainda quase que o dobro daquelas R$ 70. Custaria R$ 125 a hora. Entendeu? Então, aí vai variar de acordo com a sua expectativa de ganhos, né? Mas só para você ter uma base de preços, né? Então, a gente vai ver depois, inclusive, durante as aulas aqui da imersão da carreira web designer, eu vou te passar mais detalhes de quanto que o mercado em média cobra, mas tá mais ou menos dentro, tá? Uma página de captura, por exemplo, que você leve 8 horas, vamos dizer, ó, R$ 70 o custo da sua hora, vezes 8 horas, 560, tá? Página de captura cobra no mínimo em 697, tá? Então você pode cobrar mais do que isso aqui, e mesmo assim, você ainda ia conseguir bater a meta dos 10 mil que você planejou lá, ok? Então, só para você ter uma ideia de como é que a gente faz esse cálculo de quanto que a gente pode cobrar num site, entendeu? Então, você pega esse valor aí que você tem que chegar no valor da sua hora, o preço da sua hora ideal, e você divide pelo tempo que você leva para fazer. Ah, mas digamos que você já está no flow aí, já está no fluxo de trabalho, de repente você não leva nem 12 horas para fazer o institucional, você leva aí 8 horas. Pode ser. Você leva 8 horas, você vai ter mais tempo livre para pegar outros trabalhos de repente e conseguir ganhar mais até, ou então trabalhar menos, né? Você pode trabalhar menos e ganhar mais, esse é o objetivo, tá legal? E aí, como eu disse, você tem que sempre planilhar tudo isso. Nunca deixe na sua cabeça, porque a nossa cabeça falha. Por melhor que seja, a nossa cabeça falha, acredite nisso. E eu falo pra você por experiência própria, que eu tenho tudo anotado aqui. Tá bom? E mesmo assim, às vezes a gente ainda acaba se perdendo, né? Mas sempre planilhe tudo, anote tudo e também usa o que eu tô te recomendando aqui, que é uma calculadora freelancer. O que é essa calculadora freelancer? É um site, deixa eu te mostrar, quer ver, ó? Eu separei aqui para te mostrar. Olha só que bacana. Esse site aqui, eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição dessa aula. É o calculadora freelie.web.app. Então, esse site aqui ele é um calculador de freelancer que te ajuda a entender também quanto que você pode cobrar. Quer ver um exemplo? Então, aqui você coloca as suas pretensões, informe suas pretensões. Qual salário você quer ganhar por mês livre, ou seja, líquido, sem já tirando os... Vamos colocar 10 mil, tá? Então, ó, 10 mil reais. 10 mil reais livre. Quantos dias você quer trabalhar por semana? 5 dias por semana. Quantas horas você pretende trabalhar por dia? 8 horas. Quantas semanas você vai tirar de férias? Então aqui ele já calculou até quantas semanas de férias no ano. Digamos que você vai tirar um mês de férias no ano. Então você pode colocar 4 semanas, tá? Às vezes pode ser tudo junto ou intervalado, mas não importa. É só para você ter uma ideia, tá? Ok, vamos para o próximo. E aí aqui você coloca seus custos, né? Então aqui tem vários custos, ó. Eu vou apagar e eu vou colocar os mesmos que a gente tinha colocado lá antes. Deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça, né? Tralalá, tralalá, tralalá. Então, olha lá. Combustível. Eu vou fazer assim. Vamos deixar isso aqui menorzinho, que vai ficar melhor para mim mostrar para você, ó. Beleza, vamos deixar assim. Então, olha lá. Vamos dizer que os nossos custos aqui, ó, 700. Então, a casa, vamos colocar a descrição. A casa, 700 reais. 7 mil não, 700. Adicionei. Vamos lá para o próximo custo. Então, depois condomínio, 250. Vamos lá.
condomínio 250, adicionei também. O próximo aqui é luz e água 200, então ó, luz e água R$200. O próximo é internet 150, internet R$150. O próximo aqui é veículo R$300, então ó, veículo R$300. O próximo é softwares e poupança, tá? Então, softwares R$100. E aqui uma poupança, R$200, certo? Beleza. E aí, eu tenho os meus custos variáveis aqui, ó. Combustível 200, então vamos lá. Combustível R$200. Adicionei aqui também. Cartão 800, então vamos lá. Cartão 800. E aqui alimentação e higiene por 800 também. Adicionei. Por último aqui, extras 250. Então, extras R$250. Adicionei. Beleza. Clico aqui em próximo. E aí ele vai me dar o valor da hora técnica. Por que ele deu mais caro do que aqueles 70 que nós tínhamos calculado? Porque aqui ele está fazendo uma pretensão de 10 mil livre, já tirando os custos, tá? Então os nossos custos aqui, lembra quanto que deu? Deu aproximadamente R$4.000. Então se eu, aqui nesse caso, para ficar mais parecido, eu teria que tirar os 4.000 daqui. Então livre seria R$6.000, né? Então já tirando os nossos custos, ó, aí ele dá mais ou menos aqueles 70 mesmo que a gente tinha calculado, tá? Mas aí você vai adaptar para a tua realidade, né? Se você quiser pegar e, não, eu quero 10 mil livre. Então você coloca aqui 10 mil livre, ó. Ótimo. Então aqui o preço da sua hora vai custar um pouco mais caro, tá? E aí, dito isso, nós temos aqui essa abinha de próximo, ó, e ele vai abrir aqui o valor do job, tá? Então se você não sabe o que é job, é um termo em inglês que significa trabalho. Então é um projeto. Então é aquele site que você está atendendo, aquele projeto daquele determinado cliente. É um job, é um trabalho que você está fazendo, tá? Então aqui, ó, você consegue calcular mais ou menos quanto que você cobra por aquele determinado trabalho específico. Então, digamos que você pega um trabalho aí, como eu falei, site institucional. 12 horas, tá? Então 12 horas que eu vou trabalhar nele, então eu tenho que cobrar, ó, 1.220, pelo menos isso aqui, tá? Eu recomendo sempre arredondar para cima, então 1.500 ou então 1.497, certo? Ah, eu vou trabalhar nisso aqui durante um dia, então ótimo. Ah, não, mas é 2 dias que eu vou trabalhar 12 horas, então já é o dobro do preço, ó, então eu tenho que cobrar mais caro ainda, tá? Você calcula dessa forma aí para você conseguir atingir suas pretensões de trabalho, belezinha? Então dessa forma aí que nós conseguimos ter ideia e calcular quanto que nós precisamos cobrar nos nossos sites. Essa é a forma correta de precificar nossos sites, tá? Não usa o achismo, usa aqui pretensões, porque se você tem a pretensão, você chega na sua meta. Você sabe exatamente quantos trabalhos você tem que pegar, você sabe quanto que você tem que cobrar por cada um dos trabalhos, quanto tempo que você tem para se dedicar àquele trabalho, e aí quando você tem traçado onde você quer chegar, beleza. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, como diz o ditado, né? Então, faça isso. Coloque isso como meta, porque se você coloca a meta e você coloca a pretensão, você dá o próximo passo em direção à meta, tá legal? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre precificação de sites. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E não se esqueça, a nossa primeira aula aqui da Imersão Carreira Web Designer vai ser liberada no dia 6 de maio. É o dia que vai estrear a aula número 1, tá? E eu tenho uma tarefinha para você antes da estreia da aula número 1. Eu sei que talvez você esteja ansioso, esteja ansiosa para assistir logo essa aula, mas enquanto ela ainda não for liberada, a tarefa que você tem é maratonar o meu canal. Então faz o seguinte, veja aqui o meu canal do YouTube, eu tenho vários conteúdos, lives, eu faço aulas ao vivo toda quinta-feira às 19 horas, ensinando algo que vai te ajudar a chegar no faturamento de mais de 10 mil reais por mês com criação e venda de sites. Então o seu papel, o seu dever agora, a sua tarefa, antes de chegar às aulas da imersão, é maratonar o canal e depois, assim que eu liberar as aulas, o quanto antes assistir elas. Não perca, porque ó, tem gente que não acredita em mim e depois se arrepende, tá? Eu não deixo essas aulas das imersões que eu faço sempre liberadas. Então eu faço a aula, disponibilizo ali a aula para quem se inscreveu, só que depois de pouco tempo eu já tiro elas do ar. Então a recomendação é, liberou a aula, te avisei que liberou, o quanto antes assista. Assista porque ela realmente sai do ar depois, beleza? É isso aí, tamo junto, é nóis, a gente se vê na imersão Carreira Web Designer.